Olá, boa noite. Meu nome é Matheus. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal. E, enfim, acho que vai ser mais um vídeo sobre apresentações mesmo, sobre a razão da criação, a razão das coisas. E, enfim, eu criei esse canal, esse pequeno diário digital, para poder conversar sobre literatura, principalmente sobre isso, sabe? Sempre gostei bastante de falar sobre isso e, enfim, eu tenho lido muitas obras excelentes ultimamente, muitos livros excelentes. E, enfim, eu gostaria de conversar sobre isso, talvez tratar de outros assuntos, tratar de outras demandas, o que o coração assim pedir. Eu tenho percebido que tem havido uma alta de vídeos nesse estilo na internet, sabe? E eu achei que seria interessante dar um pouco da minha visão sobre a literatura, sobre outros assuntos que eu considero importantes. E eu penso em fazer um vídeo mais ou menos assim, um vídeo sem edição, sem corte, só no cru mesmo, porque eu acho que além de gerar um pouco de uma visão um pouco mais íntima, um pouco mais intimista, enfim, eu também não sei editar muito, tá ligado? Então, pro primeiro vídeo do canal, eu separei um livro que eu queria abordar. Peraí, eu vou pegar ele aqui. Pronto, voltei. Os cortes vão ser basicamente assim. O primeiro livro que eu separei para dar uma abordada no canal, uma primeira abordagem, para poder também explicar qual que é a linha de literatura assim que eu mais gosto de ler. É esse livro aqui, que é o Alden de Turreau. Ele é um dos meus livros preferidos. Esse livro, ele com certeza, ele mudou a minha vida, mudou as coisas que eu antes pensava que eram certas, mudou a minha visão da realidade. E ele vai tratar sobre um cara que é o próprio autor, me perdoa, que é o Turreau, que ele cansado dessa crescente industrialização da socialidade, ele cansado dessa crescente industrialização da sociedade, ele vai às beiras de um lago, o Lago Alden. Tem até aqui na sinopse. Ele morava em Concord, Massachusetts, e ele vai se instalar na beira do Lago Alden. E ele fica lá durante 2 anos, tratando dessa ideia. Então, o livro ele é basicamente um diário, barra alguns ensaios do autor sobre economia, sobre solidão, sobre sons, sobre leituras. A parte que eu mais gosto são as considerações finais, que tem a frase que eu mais uso na minha vida inteira, página 312 dessa edição, que é: mais que amor, mais que fama, mais que dinheiro, dai-me a verdade, que é uma coisa que eu sigo bastante. Então essa é basicamente a linha. O livro ele tá todo carcomido, todo usado, porque teve uma época, hoje em dia às vezes, mas teve uma época que eu levava esse livro para todos os lugares que eu ia. Levava na mochila para a escola, para o colégio, levava para o meu curso de pré-vestibular, levava, às vezes quando eu não ia de mochila, eu levava ele no meu bolso. Então, ele é espetacular. Ele tem algumas partes, assim, alguns pontos negativos, que é o primeiro capítulo, é o capítulo de economia, que ele trata sobre, assim, as contas que ele fez, como ele abordou essa questão dos gastos nesse lago, como que ele geriu a alimentação dele. Ele é um capítulo, assim, meio difícil, porque trata de economia mesmo, entendeu? E o livro todo, no geral, é um ritmo um pouco mais lento. O Turro parece que ele não se limita à quantidade, sabe, de explicações que ele tem que dar por uma coisa. E isso pode assim soar um pouquinho maçante para leitores que não estão acostumados com a escrita de Turro, sabe? Ele lançou um outro livro também, que é A Desobediência Civil. Esse livro eu não li ele completo, mas pretendo terminar, que é um livro que ele escreveu na prisão, porque ele se recusou a pagar um imposto ao governo, então ele foi preso.
E aí ele descreveu a desobediência civil. Esse livro ele inspirou o Gandhi, inspirou o Martin Luther King, então ele é também muito importante, mas o Walden ele é mais focado nessa busca pelo sentido da vida, essa busca pelo eu próprio, sabe, pelo eu, e essa esse glamour ao observar, ao olhar ao redor e perceber a vida como uma beleza, entende? Então ele vai tratar de muitos assuntos extremamente atuais, essa questão da gente de vivermos com mais simplicidade, sabe? Ele tem uma parte que ele fala que se ele pudesse viver confortavelmente em um barril, ele viveria. Então, assim, são ideias um pouco radicais em algum sentido, sabe? É claro que você não coloca tudo no prático, como o autor ele diz, porque, claro, são outros tempos. Esse livro aqui ele foi escrito em 1854, então, assim, ele é um livro lá de séculos passados já, então era uma outra forma de sociedade. Mas ele tem muitos insights sobre esse valor da vida, sobre essa coisa de não nos apegarmos muito bem aos bens materiais, sabe? Peraí, deixa eu arrumar essa luz aqui, acho que tá melhor. E tem uma parte muito interessante que ele fala sobre as visitas que ele tem, que ele fala sobre essa questão, e aí ele diz que na casa dele tinham 3 cadeiras apenas, na casa dele que ele construiu, né? Tinham 3 cadeiras, uma para refeições, uma para visitas e a outra para quando ele viesse pensar. Porque quando você tem um ambiente muito espaçoso, com muitas coisas, as conversas e os pensamentos também não se encontram. Isso é sensacional, cara. Eu acho muito bom a forma como ele trata as visitas que vinham, porque ele diz que as pessoas simplesmente passavam lá na casa dele, porque era uma casa na beira do lago e era 1800 e modulada. Então, assim, as pessoas passavam lá para falar, para conversar com ele, e ele conversava, sabe? Uma parte que ele fala assim, que uma visita uma vez disse para ele deixar um caderninho para anotarem, para assinarem o nome, para provarem que estavam ali. Ele fala assim que não precisa, porque graças a Deus a mente dele é boa demais para isso. A mente dele ele tem uma muito boa memória para isso. Então, é uma ode à simplicidade, uma ode ao sentido da vida. É uma coisa sensacional esse livro, uma experiência literária que mudou a minha vida. Com certeza ela deu uma guinada na minha vida do ponto de vista de filosofia espiritual e, enfim, diversas outras coisas. E eu sou muito grato. Eu comecei falando desse livro, dessa literatura, porque esse livro ele foi o que me abriu as portas para poder começar de fato a gostar de ler, sabe? Gostar de literatura foi o que ele me abriu as portas, então nada melhor do que iniciar o canal com um vídeo, com um livro desse tipo. Enfim, eu espero que quem assista tenha gostado. Essa vai ser a proposta do canal. E, enfim, o que eu mais gostaria que acontecesse era uma interação. Então, comentários, diversas coisas, porque vou adorar responder coisas desse tipo. Muito obrigado para quem assistiu e até o próximo vídeo.